Desafio 180. Nós vamos planejar juntos aqui, tá? Eu vou te mostrar todas as etapas para que você realize a sua primeira viagem com milhas em 6 meses. Então, assim, se você não sabe por onde começar, este aqui é o começo, tá? Eu vou te mostrar na prática como que você começa, como que você executa e como que você vai realizar essa viagem. Então, eu vou te mostrar exatamente os mesmos módulos, né, que nós ensinamos hoje nos nossos treinamentos. E estou falando desde um treinamento que custa 197 até um treinamento individual, obviamente uma mentoria que custa 5 mil reais, tá? Então a primeira coisa quando a gente fala em viagem, sabe o que que é? Começar pela viagem. Então eu preciso saber o seguinte, para onde e quando? Essa é a primeira pergunta, não interessa o teu cartão, não interessa a compra bonificada, não interessa, interessa uma única coisa, para onde e quando. É isso que eu preciso saber, para onde e quando. Marrone, eu quero ir para Orlando, legal, quando? Ah, eu quero ir em julho. Tá, vai ser pesado porque é férias escolar, mas vamos lá. Não, Marrone, eu quero ir para o Chile em agosto. Perfeito, você vai conseguir ver neve, meu amigo, você vai fazer bonequinho de neve lá. Não, Marrone, eu quero ir para Bariloche em outubro. Legal, vamos atrás disso. Então, primeira coisa que você tem que fazer, já anota aí. Primeira coisa é você me falar para onde e quando, tá? Para onde e quando. Primeira coisa, tá? Aqui você vai colocar, eu vou colocar aqui para você, ó, destino e vamos lá, data. Tem que ser preciso, tá? A partir disso, você vai colocar uma segunda informação. Sabe qual é? Orçamento da viagem. Com milhas você consegue sim um desconto de 50, 70, 90%, mas eu preciso saber o teu orçamento da viagem. Por quê? Porque quando a gente fala de viagem é muito além de passagem, né? Eu fui recentemente para Belo Horizonte, eu gastei R$ 400 de passagem, 450 de Uber. E aí? Talvez ninguém nunca te falou sobre isso. Tudo bem que eu uso Uber ganhando milhas, mas eu tive esse custo, tá? Por que que isso é importante? Eu vou te mostrar. Olha só, o primeiro site que você vai quando você for procurar a tua passagem, tá? Já que o primeiro passo é a gente descobrir, né, para onde que eu vou, depois eu já vou te mostrar. Depois você vai me dizer o orçamento da viagem e por último, né, nessa primeira fase, você vai comparar dinheiro versus milhas, tá? Então aqui você vai me falar, Marrone, é Portugal, é Orlando, é Bariloche, é Buenos Aires, na data X. Depois você vai pegar o orçamento. O orçamento de viagem vem da sua vida, né? Você olha para o teu mensal e diz: olha, todo mês está sobrando R$ 300. Esses 300 vezes os 6 meses que eu tenho para viajar é o que eu tenho para viajar. E ponto. Aí você vai ver se é possível chegando aqui. Aqui eu já vou te mostrar um segredo, que sinceramente, só com isso aqui você já economizaria. Olha só. Eu vou pegar aqui ó, o site que nós usamos, que é o Google Flight. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Bariloche, tá? E aí quando eu clico aqui nas datas, ele já me mostra a média de preço, tá vendo? Ele tá me dizendo aqui, ó, em fevereiro, por exemplo, a melhor data tá aqui, ó, 1.700, a diferença para o dia 7, cara, é mais de R$ 1.000. Isso em dinheiro, tá? Quando for em milhas, isso fica ainda maior, olha aqui, ó. Em março eu tenho uma data aqui, ó, dia 20, dia 24, dia 26, tá vendo? Se você só fazer isso aqui, sinceramente, você já tá ganhando dinheiro, porque você já vai conseguir entender como é que você economiza. Ó, vamos lá. Abril, ó, abril já é quase todo mês barato. Vamos lá, maio. Ó, maio, legal. Junho já deve encarecer porque tem Dia dos Namorados. Ó, final do mês e aqui. E julho, férias escolar aumenta. Então você acabou de descobrir a lógica. O que que você faz a partir disso? Vamos pegar uma data aqui qualquer, ó, dia 7 para o dia 14. Vamos dar uma pesquisadinha aqui pra gente fazer junto. Então, eu tô descobrindo, ó. Cara, tem um voo aqui, ó, que eu saio às 7h20 da manhã e tem uma volta que eu saio às 15. Pronto, Marrone, achei ela em dinheiro. Aí você vai olhar no teu orçamento se tá fazendo sentido. Qual é a próxima fase? Lembra que eu falei que eu tenho que comparar com milhas? Então, eu tenho aerolíneas argentinas, ou seja, eu preciso achar essa passagem em um programa de milhas que inclua aerolíneas. Aí nós temos os parceiros, né? Você consegue comprar, né, outras companhias dentro dos parceiros nacionais, Smiles, Latam e Tudo Azul, por exemplo. Então eu tenho que ir para isso aqui agora. Então aqui no nosso desafio, olha só. Primeira coisa, para onde e quando? Legal, Marrone, ó, vamos lá. É Bariloche, Bariloche, e no nosso simulado aqui, na nossa brincadeira,
ficou dia 7 a 14 de maio. 7 a 14 de maio, beleza. Orçamento da viagem, Marrone, eu tenho R$ 3.000. Beleza, a gente viu que só de passagem daria 1.700, com milhas vai dar bem menos, mas eu tenho 3.000, ou seja, o restante vai ser utilizado em outro lugar. Aí eu vou comparar milhas versus dinheiro. Eu tenho dinheiro, milhas, vou botar aqui, ó, para você poder entender, tá? Isso aqui para quem não tem treinamento é um pouquinho complicado, mas é possível. Milhas vai ser o quê? Programa parceiro, custo com milhas. Beleza, o que que eu faço agora? Fase 4. Aqui é onde a maioria, né, acaba nem chegando, que é o quê? O plano. Plano de execução mensal. E aí aqui eu vou dividir as ferramentas de milhas, o cartão de crédito, as compras planejadas, o orçamento de viagens com clubes e milhas. Pronto, é isso que você precisa fazer. Então assim, vamos lá, essa primeira fase você consegue fazer sozinho. Você senta aí com a tua família, senta com a tua esposa, senta com as pessoas envolvidas e fala: "Gente, pra onde é que a gente vai?". "Ah, nós vamos pra Bariloche". "Cara, mas e o nosso orçamento é quanto?". "Pô, é 3.000". "Tá, eu acho que não vai dar, Marrone". "E se eu for pra Buenos Aires?". "Tá, pode ser, Buenos Aires a gente vai em 6 meses, Bariloche a gente vai no final do ano". Beleza. Ajusta o lugar, ajusta a data, ajusta o orçamento. Depois eu vou pro dinheiro versus milhas. Você vai achar a passagem em dinheiro. Ó, vamos botar aqui, ó. Encontrar a passagem exata, tá? Não é mais ou menos, não, é a exata. E aí, obviamente, é aquela lógica, né? Quanto melhor o voo, mais caro. Marrone, eu posso fazer uma parada em São Paulo, ficar 8 horas lá, daí eu já saio com meus filhos, a gente conhece São Paulo. Maravilhoso, você vai economizar dinheiro. Mas querer fazer um voo rapidinho, com certeza vai ser caro. Milhas eu faço o quê? Vou lá no programa parceiro que emite, né? Aqui a gente olhou Bariloche ou Buenos Aires, eu vou olhar o programa parceiro. Se fosse, por exemplo, Portugal lá, teria a TAP. Cara, qual companhia que eu vejo a emissão pela TAP? E depois eu vou para o plano de execução. O que que é o plano de execução? Eu faço a previsão do meu cartão de pelo menos 5 meses. Por que que eu falei 5? Porque no sexto mês a gente vai estar viajando. Eu faço a minha previsão de compra planejada de pelo menos 5 meses. Por exemplo, hoje tá tendo uma promoção de Amazon. Você compra produto na Amazon ganhando 5 pontos por real. 5 pontos por real, para você ter exemplo, você compra R$ 1.000, você ganha 5.000 pontos. Transferindo isso aí provavelmente para uma Smiles e para uma Azul, você faz isso virar quase 10.000 milhas. 10.000 milhas já, olha, já paga um terço da tua passagem. Isso que eu tô falando de R$ 1.000, tá? Eu tive um aluno que acabou de me chamar que ele tá comprando uma lava e seca, né? Uma máquina de lavar e secar, que custa 3.000. 3 vezes 5, sinceramente, com essa lava e seca, ele paga a passagem dele de ida. Então, primeiro eu olho o cartão, depois compra planejada e depois eu vou para o orçamento de viagem com clubes e milhas, tá? E aí eu vou realmente assinar e comprar o que precisa. Gente, o que eu estou mostrando para vocês é exatamente o método completo que a gente ensina nos treinamentos hoje. A gente começa com o teu objetivo, depois a gente passa para o teu orçamento. Lá no teu orçamento a gente vai entender. Depois a gente vai para dinheiro versus milhas, né? Isso aqui é fundamental. E por último e não menos importante, a gente vai para execução mensal. Sinceramente, muita gente se perde aqui e eu te conto por quê, tá? Gente, planejar uma viagem é algo super gostoso, mas economizar numa viagem é algo que exige técnica, é algo que exige método, tá? Por exemplo, existem as tabelas fixas. O que que são tabelas fixas? São tabelas que você consegue ir de um lugar para o outro pagando sempre o mesmo preço. O que não quer dizer que será sempre o melhor preço, quer dizer que é sempre o mesmo preço. Por exemplo, recentemente uma amiga de família tá morando em São Paulo, precisou ir fazer um exame em Porto Alegre, ela usou a tabela fixa da Ibéria. Ao invés dela pagar R$ 2.500 na passagem, que era, já que ela comprou de segunda para sexta, ela utilizou a tabela fixa e ela pagou R$ 600. Por que que ela pagou só 600? Porque a tabela dizia o seguinte: olha, esse voo são 6.000 milhas. A milha que ela precisava custava R$ 60, fechou. Só que qual é o segredo desse plano aqui? Por que que eu tô dizendo em 6 meses eu tenho certeza? Por que que o desafio 180 é garantido? Porque caso você não consiga gerar as milhas, você pode comprar de uma pessoa que tenha. Hoje nós temos todo o ecossistema, tá? Hoje nós temos todo o ecossistema. Nós temos as agências, nós temos a comunidade que vende as milhas para as agências, nós temos a formação de viajante, nós temos o Primeira Viagem. Então eu tenho tudo o que você precisa, por isso que é possível você viajar em 180, por isso que só nós temos o desafio 180. Então o que que eu preciso que você faça agora como tarefa e depois eu mostro como eu posso te ajudar. Primeira coisa, você precisa definir para onde e quando. Senta aí, organiza, coloca o teu destino, pesquisa como eu te mostrei.
Depois olha o teu orçamento de viagem, você tem que ser preciso aqui. Você quer colocar só o seu, da tua família, não interessa, é o dinheiro da viagem, não pode gastar mais do que isso não. Depois você vai ter que comparar dinheiro versus milhas, aqui é um pouquinho mais complicado, porque você tem que entender as alianças, tá? Mas, né, se você tem tempo, tá ótimo, se você tem dinheiro, você compra um método. E depois você vai para o plano de execução, que vai ser você criar esse plano e executar ele mês a mês para você conseguir viajar. O último ponto, deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente finalizar. O que que é? Olha só, milhas além da passagem. O que que entra aqui, ó? A passagem a gente já sabe, mas a gente está falando de sala VIP, você pegar um cartãozinho que te dê acesso, a gente está falando de aluguel de carro ou Uber, a gente está falando de pagamento de hotel. Deixa eu botar aqui, ó. Aí sim, tá? Aí o jogo muda. Por quê? Porque aí você vai ter desconto em toda a tua viagem. Por exemplo, a sala VIP, você consegue, né, como eu já fiz muitas vezes, almoçar na sala VIP ao invés de ter que almoçar lá no país. Você aluga um carro pagando com milha ou ganhando milha, ou você usa Uber, a mesma coisa, pagando com milha ou ganhando, né? E por último, e não menos importante, o hotel, que faz uma diferença incrível, tá? Ganhando milhas ou pagando com milhas. Gente, novamente, é só isso, tá? Não tem eu adoraria dizer que tem mais um monte de coisa para poder te vender um curso caro. Não. Só que exatamente isso é o que nós ensinamos hoje, como eu já falei para vocês aqui, no nosso treinamento chamado Primeira Viagem. Primeira Viagem é um treinamento completo para você viajar mais e pagar menos em 2024. Você tem passo a passo das aulas, balcão de milhas com a minha intermediação para você comprar a milha que você precisa. Você pode estudar a partir do aplicativo, tá? Pelo teu celular, acesso imediato e vitalício ao conteúdo. O objetivo é que quem quer economizar, quem quer ganhar milha em todas as ações que fizer e quem quer viajar mais, tá? Hoje aí com 1.200 alunos e para você entrar com um desconto de R$100. Se fizer sentido para você, já sabe, clica aí na descrição, me manda uma mensagem lá no Instagram, Marrone, quero acesso ao Primeira Viagem com desconto, que com certeza eu dou um jeito de liberar para você, tá? Mas se você pretende viajar, com certeza esse é o melhor caminho, tá bom? Conta comigo aí, um abraço e bora viajar, tá bom? Tá aí embaixo para vocês. Valeu!